eu vou colocar o meu no mudo aqui, aí eu deixo contigo agora aí, tá bom? Contigo. Bom, então, bom dia a todos. Queria primeiro começar agradecendo aqui o convite do professor Davi para estar hoje aqui para a gente ter essa conversa. E a gente vai tentar falar um pouco do que a gente vem estudando, né? Desde fevereiro aqui, ele, Ricardo e o Jean, né? Que é sobre a tipificação das cooperativas brasileiras a partir da análise de conteúdo dos seus estatutos, certo? Bom, então... Passar, por favor. Então, a gente começou a ter essa conversa, né, e a conversa basicamente era o seguinte: será que o estatuto das cooperativas são identificáveis? Né? Ou seja, em outras palavras, será que se não tivesse o CNPJ da cooperativa ou o nome dela no estatuto, será que a gente ainda conseguiria identificar só pelo estatuto, só pelo texto do estatuto, de que cooperativa aquele estatuto é? Né? Então, a gente começou a fazer essa pergunta e a gente começou, então, Pode passar aí, Davi, a tentar resolver isso, né? Então, as primeiras perguntas que a gente se fez foi o seguinte: que banco de palavras a gente vai usar, né? Depois que a gente decidisse que banco de palavras a gente vai usar, a gente pensou como é que a gente ia obter essas palavras, ou seja, como é que eu ia pegar essas palavras do estatuto para a gente começar a trabalhar, né? Depois que a gente tivesse esse banco, que a gente tivesse com ele, né, que a gente pudesse mexer nele, a próxima pergunta foi: quais são realmente aquelas palavras que vão ajudar a identificar esse estatuto, né? E depois que a gente conseguiu esse banco de palavras que a gente consegue identificar o estatuto, será que tem uma quantidade mínima dessas palavras que a gente ainda consegue identificar esse estatuto, né? E depois que a gente tiver esse banco mínimo de palavras, como é que a gente vai usar essa informação para a gente melhorar essa classificação? Né? Então, basicamente, foi isso que a gente começou a conversar, né? E aí, né, a primeira questão, né, que banco de palavras usar, essa foi fácil, né? Claro que são as palavras que vão aparecer no texto dos estatutos, né? Mas logo que a gente conseguiu responder essa pergunta, surgiu outra, né? Ou seja, será que a gente vai usar apenas as palavras ou a gente vai usar também a quantidade de vezes que a palavra vai aparecer no estatuto, né? Então, a gente conversando, né, a gente viu que a quantidade de vezes que a palavra vai aparecer no estatuto pode ser alguma característica de escrita do estatuto que vai ajudar a gente na classificação. Então, a gente considerou as palavras e a quantidade de vezes que a palavra aparece no estatuto. Bom, logo em seguida, né, veio a segunda pergunta, ou seja, como é que a gente vai fazer para tirar essas palavras do estatuto para a gente trabalhar, né? Então, essa pergunta também ela foi respondida, né, no minicurso que teve aqui, né, oferecido pelo FEA aqui de Ribeirão Preto, né, que foi ministrado de forma virtual pelo colega Maurício Barbosa, que tinha o nome Análise Qualitativa de Dados com Software Iramutec, né? Teve esse minicurso e lá nesse minicurso ele justamente ensinou isso para a gente, como é que a gente tem no texto, a gente pega as palavras e a quantidade de vezes que essa palavra aparece no texto, né? Só que nem tudo são flores, né? Ou seja, quando a gente for usar esse algoritmo para realmente, né, pegar essa informação, o programa que a gente utiliza, o R, ele começou a dar problemas, né, para a gente fazer essa migração das palavras, dessa contagem do Iramutec lá para o R, né? E aí a gente tentou começar a resolver, né? E o Ricardo, aqui, ele conseguiu, usando o Python, ele conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu pegar essas palavras e a quantidade de vezes que as palavras aparecem no texto e foi capaz de trazer isso para o R, tá certo? Bom, então, agora a gente vai começar a ver como é que a gente, agora que a gente está com as palavras, né, a quantidade de palavras que aparecem no texto, de forma que a gente possa trabalhar, né? Então, agora a gente vai começar a ver quais são as ferramentas que a gente vai usar, né, para responder as outras perguntas que apareceram no início, tá certo? Então, se você olhar, aqui a gente vai usar, né, no momento a gente tem dois problemas, né? A gente tem um problema de classificação, que é saber, né, se as palavras eles conseguem identificar corretamente o estatuto, e a gente tem um problema de otimização, né, que seria um problema de você saber quais são as palavras que realmente estão influenciando na identificação. Então, nós temos dois problemas que a gente vai tentar resolver, um de classificação e um de seleção de variáveis. Então, para isso, a gente vai precisar de duas ferramentas, né, que são elas. Esse aí?
Beleza. Então, o que a gente fez até o momento foi o seguinte, né? Então, a gente pegou, então, aqui aí, né? Quando a gente importou o banco de palavras, então a gente tinha aqui, para cada estatuto, a gente tinha as colunas como sendo as palavras que a gente separou, né? Em cada estatuto, né? A gente via quantas palavras apareciam em cada estatuto, quantas palavras dessas apareciam, quantas vezes, né? E no final a gente ainda tinha uma coluna que era a classificação do estatuto que a gente conhecia, né? Então, com isso, o nosso banco, né, de dados que a gente vai trabalhar vai ser uma coisa desse tipo, ou seja, os estatutos vão ser as linhas, as palavras vão estar nas colunas e a última coluna vai ser as classificações, tá certo? Então, esse é o banco de dados que a gente vai utilizar. Então, as ferramentas que a gente vai usar bom, para classificação a gente vai usar os algoritmos, né, que vêm da teoria do aprendizado de máquina, né? Tem o KNN, tem a floresta aleatória, o LDA, o QDA, tem muitos outros que a gente vai tentar, né? E para a gente resolver o problema de seleção de variáveis, a gente vai utilizar o algoritmo genético elitista, tá certo? Então vamos falar de cada uma dessas duas ferramentas e depois vamos ver como é que a gente vai juntar essas duas coisas para resolver o nosso problema. Bom, algumas referências sobre como usar o algoritmo genético para seleção de modelos, tá certo? Tem esses 3 aí, mas tem muito mais artigos que falam sobre isso, né? Esse primeiro artigo aí, né? Ele usa, né? Ele faz a modelagem de crescimento econômico de um dado país e eles usam o algoritmo genético exatamente para selecionar quais são as variáveis que são importantes nessa modelagem. E o último artigo desses artigos aí, ele trabalha justamente como é que faz para você usar o algoritmo genético no modelo de regressão normal. Já as referências de algoritmo, né, de aprendizado de máquina, né, a gente basicamente usou livros, né, e esses 3 livros assim, foi o que a gente mais usou nesse trabalho. Bom, então vamos falar primeiro do algoritmo genético, né, como é que ele é usado, e depois a gente fala do algoritmo de aprendizado de máquina, e a gente depois junta os dois para resolver o nosso problema, tá certo? Bom, então o algoritmo genético ele foi lançado, né, por Holland em 1975 e basicamente ele é uma ferramenta, né, que tenta emular o processo de evolução das espécies, né, e ele usa nesse processo de evolução ele usa 3 etapas. Ele usa a seleção, o cruzamento e a mutação, né? Esse tipo de algoritmo, né, ele é usado para encontrar o ponto de ótimo de uma certa função. Ou seja, então, para usar esse algoritmo, o objetivo é você maximizar ou minimizar, né, uma função. Então, você precisa, para utilizar esse algoritmo, ter uma função. Bom, e como ele está trabalhando com a evolução de uma população, ou seja, ele quer saber como é que ele vai tentar emular como é a evolução de uma população. Então, para isso, eu vou precisar de uma população, ou seja, eu vou precisar de um conjunto de pontos, de modo que eu possa trabalhar com esse conjunto de pontos e fazer esse conjunto de pontos, de alguma forma, evoluir, tá certo? Então, para você usar o algoritmo genético, a primeira coisa que você tem que fazer, né, nessa abordagem que a gente está utilizando, é você discretizar o domínio da função, de modo que essa discretização ela tenha uma potência de 2 número de pontos, ou seja, 2, 4, né, e assim sucessivamente, 8, 16. Então, por que isso? Porque, basicamente, o que a gente vai querer é representar cada ponto como um vetor de zeros e uns, né? E esses vetores de zeros e uns, quando a gente pega um conjunto de pontos que a quantidade deles é potência de 2, a gente consegue automaticamente ter essa classificação via vetores binários, tá certo? Então, a gente precisa de uma população e cada vetor da população a gente precisa que seja binário. Então, esse Z aí, ou seja, seria o conjunto de N pontos que eu vou tomar como sendo minha população e cada ponto desse seria um vetor binário. Então, vamos lá. Bom, e aí como é que funciona o algoritmo genético? Basicamente, o algoritmo genético funciona assim. Você começa com a população de N pontos, aí você aplica a seleção, depois aplica o cruzamento, depois aplica a mutação neles, e você vai repetindo esse processo até que algum critério de parada seja atingido, né? Geralmente, os critérios de paradas que a gente usa é a quantidade de passos do algoritmo, certo? Vamos falar particularmente de cada etapa dessa, né? Então, o operador seleção, né? O operador seleção, ele vai utilizar a função que a gente tinha no começo. Lembra que esse algoritmo ele é usado para maximizar ou minimizar a função. Vamos aqui, só para ficar claro, vamos imaginar que a gente quer maximizar essa função. A gente quer encontrar o ponto em que essa função assume o seu valor máximo, tá certo? Então, o operador seleção, ele vai utilizar essa função e ela vai aplicar essa função em cada ponto daquele da população.
E aí, o que vai acontecer? Como a gente está querendo maximizar a função, esse processo de seleção ele vai fazer que, depois da seleção, só tenha cópias de pontos que o valor da função seja maior do que os valores antecessores. Né? Ou seja, se eu tenho uma população, ele vai... Aqueles pontos que têm valores menores da EV provavelmente vão ser substituídos por cópias de pontos que têm um valor da função maior. Então, isso aí vai tentando fazer com que todos os pontos da população, em cada etapa depois da seleção, eles apresentem uma imagem maior depois da seleção. O cruzamento, né? O cruzamento que ele vai fazer é tentar emular, né, a melhora dos elementos de uma população através de cruzamento, ou seja, ele imagina que depois de um cruzamento, os filhos vão ter características melhores do que o dos pais. E para fazer isso, ele usa um parâmetro, que é a probabilidade de cruzamento, ou seja, essa probabilidade de cruzamento, ele vai dizer para a gente quantos dos pontos eu vou escolher para fazer o cruzamento. E aí ele pega a cada 2 pontos, ele faz uma quebra nesses vetores e troca parte desses vetores, gerando 2 novos vetores, que eles são chamados de filhos. Os vetores que a gente pegou, eles são chamados de pais. E aí ele imagina que os filhos, de alguma forma, vão ser melhores do que os pais. Melhor em que sentido? Vão ter imagens maiores do que as imagens que os pais tinham antes. Bom, já o operador mutação, o que ele faz é tentar emular o que o meio ambiente faz com o indivíduo, ou seja, quais são as modificações que o meio ambiente provoca no indivíduo, né? E então ele vai operar em cada indivíduo separadamente, ou seja, esse operador também tem um parâmetro que é chamado de probabilidade de mutação, e esse parâmetro vai dizer quantas modificações eu vou fazer no meu vetor, ou seja, eu vou saber se o vetor é de zeros e uns, ele vai dizer para mim quantos daqueles eu vou mudar. Se era 0, eu vou mudar para 1, e se era 1, eu vou mudar para 0. Então ele vai trabalhar isoladamente em cada um, tá certo? Bom, então o objetivo desse algoritmo era o quê? Né? O Roland pensou que depois de cada processo desse, ou seja, depois de passar por uma seleção, um cruzamento, uma mutação, a população que eu vou ter vai ser melhor do que a população que eu tinha antes. Sempre lembrando, né, em que sentido vai ser melhor? Que o valor da função desses pontos vai ser maior do que o valor das funções do ponto anterior, né? Bom, depois, né, o que é que ele imaginou? Ele imaginou que essa população, ao longo do tempo, ela ia evoluindo de modo que ela chegaria numa população formada apenas por um único ponto. E esse único ponto seria quem? Cópias do único ponto, e esse único ponto é justamente o ponto de ótimo que eu queria. Né? Então foi isso que ele imaginou na cabeça dele. Só que foi demonstrado que isso aí não acontece, quase certamente. Né? Ou seja, com probabilidade de 1, isso não vai acontecer. Ou seja, nem sempre eu vou chegar numa população que tenha um ponto de ótimo. E aí, para corrigir esse problema, né, gerou-se aí o algoritmo genético elitista. Né? O que é que o algoritmo genético elitista faz? Basicamente, ele é o mesmo algoritmo genético, só que ele cria uma posição extra. E essa posição extra, ele vai guardar qual é o melhor elemento até aquele momento. Então, por exemplo, quando eu começo, eu escolho N pontos, vejo desses qual é aquele que tem maior imagem, e esse eu já coloco na última posição. Esse foi o melhor que eu consegui na população inicial. Aí eu pego os N primeiros elementos, processo o algoritmo genético nele, e no final eu tenho uma população de N elementos. Aí eu olho desses N elementos que eu cheguei, eu disse, tem algum desses que a imagem é maior do que aquele que eu guardei? Tem. Se tiver, eu pego ele e coloco a cópia dele no final. Se não, eu deixo aquela cópia que eu já tinha antes. E com isso, o algoritmo vai evoluindo, e desse jeito a gente tem garantia que realmente o algoritmo vai convergir para uma população que tem um ponto de ótimo dentro dela. E aí, é essa versão que a gente vai utilizar no nosso algoritmo, ou seja, vai ser essa versão que eu vou utilizar para a gente conseguir realmente o ponto de ótimo dentro da população que eu quero chegar, tá certo? Bom, então agora vamos falar da outra ferramenta, né, que seria a ferramenta, sim, eu acho que a gente pode pular isso, que é uma questão mais técnica. Então, pode passar esse aí. Bom, agora a gente vai falar dos... Acho que tem um antes, né? Isso, né? Então agora a gente vai falar do algoritmo que a gente vai utilizar para fazer a parte de classificação, tá certo? Bom, basicamente, eu acho que tem um antes ainda, não?
Que tem, né? Então, basicamente, os algoritmos de aprendizado de máquina, né? A grosso modo, né? Para a gente usar ele precisa de um conjunto de dados que você conhece, a resposta. Depois você pega esse conjunto de dados e divide em dois conjuntos, o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Você usa o conjunto de treinamento para modelar seu modelo, né, para ajustar seu modelo, e depois você pega o conjunto de testes, que são dados que ainda não foram usados, e utiliza no modelo para saber como é que está a performance do seu modelo, se ele está bem ajustado ou não, tá certo? Então, basicamente é isso que um algoritmo de machine learning faz, né? Bom, então, a forma como a gente vai saber se um algoritmo machine learning está bom ou não, né, tá bem ajustado ou não, se chama de validação cruzada. E, basicamente, você tem dois tipos de problemas, né? Você tem um problema de classificação e tem um problema de regressão. No problema de classificação, geralmente, o que a gente usa é a proporção de acertos que o algoritmo teve. E, no caso de regressão, o que a gente utiliza é o erro médio quadrático para saber se está bem ajustado ou não o modelo. A gente vai trabalhar com o caso de classificação. Bom, então o algoritmo que a gente vai usar nessa primeira fase é o KNN, ou o algoritmo dos K-vizinhos mais próximos, né? Como é que ele funciona? Então você sabe que você tem uma população de teste e você agora vai usar a população de... Não, você sabe que você tem a população de treinamento que você ajustou o modelo e você tem o conjunto teste que você quer testar, né, o modelo ajustado para saber se ele está bom ou não. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um elemento do conjunto de teste, e aí, esse KNN, ele tem um parâmetro que é K, que é quantos elementos você vai pegar do conjunto de teste para classificar aquele novo ponto. E aí, como é que você faz? Você tem um ponto, né, que você quer classificar, e você pega os K vizinhos do conjunto de treinamento mais próximos dele. E aí, cada elemento do conjunto de treinamento, a gente sabe qual é a classificação dele. Então, o que você vai fazer é pegar a quantidade, né, é melhor eu ler aqui, que está melhor lido do que eu tentar falar, né? Então, o que você vai pegar vai ser... Você vai classificar aquele ponto como a classificação da maioria dos pontos, né, dos K-pontos que você selecionou. Ou seja, se eu pego um ponto, tenho 5 pontos, desses 3 têm uma classificação e esses 2 têm outra classificação, então eu vou classificar esse que está aqui como a maioria, ou seja, a classificação comum desses 3 que estão aqui, né? Então, depois que você fez a classificação de todos os pontos, aí você conta quantas classificações você acertou e quantas você errou, e com isso você vai ter a sua medida, né, de acerto, tá certo? Então, basicamente, esse é o algoritmo que a gente vai utilizar. Agora, como é que a gente vai juntar essas duas coisas para resolver o nosso problema? Então, voltando ao nosso problema, né? Então, a gente tem já o conjunto de palavras, né? A gente pegou os estatutos todos, contou quantas palavras de cada tipo tinha, a gente sabia a classificação dos estatutos, né? Então, o conjunto de palavras que a gente utilizou, né, tinha 6.045 palavras, né? Então, como foi que a gente fez, né? A gente pegou o seguinte, a gente pegou, para cada estatuto, né, eu tinha um vetor de palavras e eu sabia quantas daquelas palavras se repetiam em cada estatuto. Bom, além disso, a gente também sabia qual era a cooperativa que tinha, de que era aquele estatuto, né? Aquele estatuto estava associado. Então, o que foi que a gente fez? Vamos lá. Então, a gente escolheu um conjunto de palavras, tá certo? Aí, desse conjunto de palavras, a gente fez o seguinte, a gente olhou, eu peguei um estatuto particular e eu queria classificar esse. Então, esse eu deixei parado e todos os outros eu utilizei como se fosse o meu conjunto de treinamento. E aí eu peguei o quê? Eu peguei desse conjunto, né, que eu quero classificar, eu peguei todos os que eu já sabia classificação, coloquei e classifiquei esse aqui como sendo o estatuto que tivesse mais próximo desse. Então, foi dessa maneira que a gente classificou cada um dos estatutos que a gente está na nossa base de dados. Depois que eu fiz isso, a gente contou quantos acertos tivemos e, com isso, a gente teve a proporção de acertos. Então, o que é que está acontecendo? A cada conjunto de palavras que eu utilizo, eu estou gerando um número que está me dando a quantidade de acertos. Então,
Imagina, então tem todas as palavras. Então, daquelas ali eu vou escolher quais delas eu vou usar, e depois que eu escolhi qual delas eu vou usar, tem uma função que está dizendo quantos acertos eu tive. Então, esse conjunto de palavras, eu posso colocar ele como sendo um vetor binário, zeros e uns, onde zero diz que aquela palavra eu não estou considerando naquele momento, e um eu estou considerando aquela palavra naquele momento. Então, com isso, eu já tenho que o meu domínio é um conjunto binário, ou seja, um conjunto de zeros e uns, onde zero diz que a palavra não vou usar aquela palavra naquele momento, e um está dizendo que eu estou usando aquela palavra naquele momento. Então, a gente já está com um domínio discretizado. E esse domínio tem uma função que eu quero maximizar, porque eu quero o quê? Eu quero saber quais são as palavras que me dão a maior quantidade de acertos possível. Então, com isso, a gente agora tem o nosso problema que se encaixa como uma luva no algoritmo genético. Que o algoritmo genético, vocês lembram que a gente precisava de um domínio formado de vetores binários e que precisava de uma função que eu queria maximizar. Agora a gente já tem nosso conjunto binário para saber quais são as palavras que vão ser usadas e que não vão ser usadas, e cada um desse vetor está me dando a quantidade de acertos. Então, com isso, a gente já tem o nosso problema para ser resolvido pelo algoritmo genético. Então, usei tanto o KNN para dizer quantos acertos eu vou ter, como agora eu vou utilizar o algoritmo genético para dizer realmente qual é o ponto que está me dando a maior acertabilidade. Bom, então, quando a gente fez isso, né, aquele conjunto de variáveis, né, que está me dando o maior acerto, em vez de usar as 6.045, esse número caiu para 2.950, ou seja, com 2.950 palavras, eu consigo a melhor classificação que a gente teve, né, utilizando, né, 200 passos do algoritmo, né, que a gente usou apenas 200 passos do algoritmo, e com esses 200 passos, a gente conseguiu um conjunto de palavras de 2.950 palavras, que está me dando a melhor classificação que eu posso obter naquele momento. Bom, então qual vai ser o próximo passo? Então a gente já sabe agora qual é o conjunto mínimo de palavras, e agora a próxima etapa que a gente vai fazer vai ser usar os vários algoritmos, né, de classificação para saber qual deles, né, usando esse conjunto de palavras, a gente ainda consegue uma melhor acertabilidade, tá certo? E onde é que a gente vai poder usar esse tipo de problema, né? Esse tipo de problema que a gente está trabalhando, em que é que ele vai poder ser aplicado, né? Por exemplo, se eu estou na justiça, né, a gente pode aplicar esse tipo de problema para identificar que tipo de ação, né, está associada a cada processo. Ou seja, ele lê as palavras do processo, cria um conjunto de palavras para cada tipo de ação, e com isso ele vai poder identificar, né, cada processo, qual ação ele está se referindo, né? Na saúde, por exemplo, né, toda vez que a gente faz uma bateria de exame de sangue, né, vem aquela quantidade enorme de colesterol, HDL, LDL, todas aquelas informações. Então, se você está querendo saber quais daquelas informações realmente são fundamentais para você detectar uma certa doença, né? Você pode também usar esse tipo de coisa que a gente está fazendo, ou seja, daquela bateria, quais são os exames que realmente estão me ajudando a detectar uma certa doença, né? E no nosso problema aqui, né? Então eu convido agora o professor Davi, que ele vai explicar onde é que a gente vai utilizar isso que a gente está fazendo, né? No problema que a gente está trabalhando, tá certo? Tá certo, André. Obrigado. Acho que dando continuidade no que o professor André estava comentando, e até ontem foi interessante, porque a gente passou a tarde aqui no observatório, usando a luz ali, até é muito legal, porque uma das constatações é que o trabalho presencial agiliza bastante, né, a construção do conhecimento ali. E uma das coisas que a gente identificou bem em termos de aplicabilidade desse algoritmo genético, da forma como a gente está construindo essa metodologia que a gente veio aprimorando, é o seguinte: a gente, no mundo, acho que retomando, né, no mundo como um todo, uma das grandes dificuldades, por exemplo, da Aliança Cooperativa Internacional e da Organização Internacional do Trabalho é conseguir discutir políticas públicas para cooperativas, para o aprimoramento, para otimizar o papel que as cooperativas desenvolvem aí, ou a contribuição das cooperativas
para o desenvolvimento econômico. E aí a dificuldade principal desses dois órgãos sempre esteve baseada na dificuldade de ter acesso a dados, estatísticas sobre esse tipo de organização, por vários motivos. Um deles, por exemplo, está vinculado a não ter comparabilidade. O que é, muitas vezes, uma definição de cooperativa, por exemplo, nos Estados Unidos, é diferente do que é uma cooperativa na Itália, do que é uma cooperativa na Alemanha, uma cooperativa... Pode fechar o seu que eu abro aqui. Isso, tá bom. Aí, nesse aspecto, o que acontece? Tanto a Organização Internacional do Trabalho quanto a Aliança Cooperativa Internacional trabalharam e desenvolveram uma proposta de tipificação de cooperativas que são estimuladas a serem aplicadas nos diferentes países do mundo. E, no caso, então, tem lá, dentro dessa proposta, dentro de como se fosse quase que um manual, mas que traz a tipificação e uma proposta de como que deveria ser parte dessa classificação, lá se tem 4 tipos de cooperativas. E esses 4 tipos está vinculado ao tipo de proprietário da cooperativa. Então, em inglês, olha, producer cooperatives, consumer cooperatives, work cooperatives e multi-stakeholder cooperatives. Então, eles propuseram esses 4 tipos. E, então, significaria que, na verdade, as cooperativas do mundo pudessem, em algum momento, serem tipificadas em um desses grupos. Tá? Tem uma tentativa de fazer isso em alguns países, Europa, por exemplo, mas no Brasil isso não foi feito, ainda não foi feito, e o que tem, então, de um desafio, e que essa metodologia que a gente está criando ou propondo, ela vai poder nos ajudar bastante nesse aspecto. Tem as cooperativas que a gente já antecipadamente conhece, então o treinamento da máquina ali, né, o treinamento do sistema pode ser feito porque a gente já sabe o que é uma cooperativa de produção, algumas delas. Então, por exemplo, as cooperativas agropecuárias seriam claramente cooperativas de produção. As cooperativas de crédito seriam claramente cooperativas de consumo. As cooperativas de consumo também seriam cooperativas de consumo. As cooperativas de trabalho, então, o Sistema Unimed, Uniodonto, mineração, a priori de reciclagem, de catadores de lixo, né? Reciclagem, também seriam cooperativas de trabalho. E multi-stakeholder, a gente está com alguma dificuldade ainda, mas então a proposta é que a gente consiga ter algum tipo de informação para fazer o treinamento dessas máquinas. E aí, a proposta, até na modelagem, como o professor André tinha apresentado, a gente consegue algumas palavras, dado que essas cooperativas já têm suas quinais e elas declaram o tipo de atividade que elas vão desenvolver para poder dar suporte à atividade do cooperado. Então, cremos que esse avanço, usando esse método, com essas palavras, com a descrição da razão social e até nota explicativa da própria CNAE, a gente vai ter textos suficientes para poder permitir que o treinamento do algoritmo nos leve a um grau de assertividade alto, usando, então, esse caminho que o professor André apresentou até aqui. Mas, então, até para sintetizar, a nossa expectativa é que esse tipo de aplicação, esse uso do modelo proposto, ele nos permita ter um desenho do que seria uma tipificação das cooperativas brasileiras, gerando uma estatística
já baseado nesses 4 tipos de cooperativas que tem. E então, que seria o nosso passo, o próximo passo aí. Certamente outros passos poderão ser dados a partir daí. Mas, em termos estatísticos, eu acho que vai ser um avanço interessante, até porque a gente poderia agora colocar aí os dados do Brasil em termos comparativos ao que já é publicado e o que já tem de dados com essa tipologia, com essa tipificação para outras cooperativas do mundo. Então, creio que tem aí um avanço legal, né, uma contribuição interessante para a gente como um todo. E aí tem, acho que, 2 coisas para se ressaltar, né? Primeiro, que é o uso de um método que permite reprodução. Quer dizer, não é simplesmente uma adaptação, e eu acho que essa cooperativa é desse jeito. Então, a gente teria aí, para trabalhar até em uma escala grande de dados, que permite poder fazer esse tipo de classificação de tipologia. E segundo, então tem um ganho teórico aí, metodológico teórico para isso. E também tem um ganho empírico desse resultado gerado, porque até então a OCB, que é a Organização dos Cooperativos do Brasil, ela trabalha muito com a lógica da definição daquilo que são os ramos de cooperativas. E o ponto é que esses ramos, a forma como é tipificado pela OCB, não permite comparação com outros países. A cooperativa agropecuária no Brasil é uma cooperativa agropecuária no Brasil. A gente não consegue comparar isso com outras cooperativas de outros países, né? Então, a gente tem aí, acho que agora, com esse avanço, a gente permite um grau de comparabilidade muito maior. E creio que então esses 2 avanços aí são muito importantes para poder os próximos passos, né? Eu acho que era isso que que a gente tinha comentado ontem, né, André? André, Ricardo, não sei se o Ricardo tem alguma coisa adicional, Ricardo. Ele falou aqui no fundo que não, né? Não sei se chegaram a ouvir o que o Ricardo falou. Acho que dentro do que o André, você tem alguma coisa? Senão a gente abre também para perguntas, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu acho que pode abrir para pergunta, né? Saber se alguém tem algum problema que se encaixa aí nessa metodologia que a gente tem usado, né? De tanto classificação quanto otimização, né? E aí eu acho que, assim, o Ricardo, né, vai ficar por aqui, ele é expert nesse negócio aí, mas qualquer dúvida a gente pode tentar, pelo menos, à distância, comentar alguma coisa. O Jean também, que participou diretamente, Jean, se tiver algum comentário adicional ou perguntas, aí o Matheus também, porque o Matheus trabalha com a parte sociológica das cooperativas, André. Eu acho que o Matheus tem lido bastante documentos para descrever a cooperativa que ele está estudando no doutorado dele. E então, até assim, Matheus, eu acho que uma coisa interessante que vale para uma reflexão, não obviamente para a sua tese, não é disso que nós estamos falando, mas assim, me parece que uma junção de mecanismos computacionais para poder, por exemplo, reproduzir e aumentar a sua capacidade de análise de trabalhos, por exemplo, me parece que esse é um avanço quase que inevitável no mundo da sociologia, que trabalha com bastante texto, né? Então, também aí, se tiver alguma questão, algum ponto, reflexão, fica à vontade, cara. Não, tá me ouvindo? Sim. Não, só agradecer o professor André, parabenizar também os colegas que estão participando aí do projeto. Com certeza, Davi, acho que tem muito a ser colhido aí com os resultados aí dessa pesquisa. Além disso, acho que essa técnica aí que vocês estão desenvolvendo
pode facilitar trabalhos futuros aí do Obscop, por exemplo, Davi, a selecionar artigos científicos, fazer uma varredura utilizando essa técnica aí, selecionando artigos e classificando esses artigos de acordo com esses testes aí que vocês estão desenvolvendo, né? E aí, nós já temos um banco de dados aí do Obscop com os artigos, né? Aumentar esse banco de dados, classificando ele de uma melhor forma, seria um futuro processo que pode ser feito. Agora, com certeza, essa questão aí vai ajudar muito o trabalho qualitativo. É uma análise em cima de muitos dados, né? E isso facilita a pesquisa qualitativa, com certeza. E tenho fé nesse trabalho aí, para poder fazer também comparações, que eu acho que é essencial a gente saber comparar as cooperativas do Brasil, de um estado, com outras cooperativas, aqui na Alemanha, nos Estados Unidos, e etc. Parabéns aí vocês. Obrigado. Obrigado, Matheus. Não, então, é um super desafio. Agora, é um pouco o esforço, né? Como se estivéssemos pensando aqui, por exemplo, você teve que ler um monte de atas de assembleia, você teve que fazer entrevistas e talvez ouvir nas entrevistas, escrever uma série de coisas para poder contar a história da cooperativa que você está estudando, né? E aí você tinha que ler as atas e ainda entender o rascunho deles, que eles escreviam à mão, escreviam com caligrafia. Então, foi uma dificuldade ainda maior, né? Eu usei um software de análise qualitativa, chama MaxQDA. Não sei se vocês conhecem, mas ele não trabalha com... Eu acho que talvez daria para integrar, talvez, alguma coisa do resultado de vocês nesse software também, mas pelo jeito aí o Python que o Bruno, que o Jean e o Bruno trabalharam, eu acho que conseguem ainda avançar mais ainda. O Ricardo, consegue avançar ainda mais nesses limites. Sim. Então, mas eu acho que só complementando, eu acho que esse é um desafio mesmo da área mais das ciências sociais, de como trazer esses métodos computacionais para poder sair do mundo dos estudos de caso, não que eles não sejam importantes, claro, mas avançar para poder, às vezes, ter se você tiver, óbvio, informações e documentos, enfim, para poder trabalhar com mais de escala, né? Sem perder profundidade, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade quando você sai do estudo de caso e vai trabalhar com dados em escala. E me parece que quando a gente está falando de, por exemplo, textos, você consegue ter esse ganho sem perda de capacidade de analisação. Acho que essa é uma parte que acho que vale a pena bastante aí seguir, pensar, porque realmente isso vai ajudar a avançar no conhecimento. E aí eu acho que um ponto bem peculiar, porque eu acho que o Jean trabalhou um pouco mais essa parte, tem ali uma parte também, né, Jean, que você teve mais envolvido ali, até pensando um pouco na sua monografia ali, que é a quebra de textos, né? Quer dizer, como é que você vai buscar documentos para transformar em texto, porque isso tudo transformar a imagem em texto, né? Que eu acho que é outro ponto, né? Que assim, até imagino que já tenha texto, tenha material que lê imagens e transforma a imagem em dados. Não é o nosso caso ainda, né? O nosso caso é transformar texto em dados. Mas acho que o Jean trabalhou um pouco nesse processo de quebrar a imagem, trazer a imagem para texto, que era uma fotografia, trazer isso para PDF, por exemplo, né? E depois de PDF para texto.
tem aí várias etapas que ainda são etapas que são pré-requisitos para que tudo isso aconteça, né? Não é tão direto pegar uma coisa. Você tem passos aí que também são importantes, assim. Quer comentar alguma coisa, Jean? Professor, eu só fiz assim, não transformei em imagem e texto, não. É só peguei um texto, um conjunto de texto e quebrei ele em um padrão. E quebrei esses documentos em um padrão, deixando o tamanho dele menor em pequenos pedaços. Nesse algoritmo de agora. Ah, tá, nesse de agora, mas você teve que pegar, na verdade, você tem que pegar PDF e transformar em texto, né? Ah, sim, essa parte, sim, até o Ricardo que me ajudou um pouco nisso. Mas Entendi, sim, isso aí. entendi. Ricardo, algum adicional aí? Nesse caso, o que a gente fez é que os estatutos que nós usamos, eles estavam em Word, RTF e TXT. Aí a gente converteu todos para TXT, para importar mais fácil, que daí é o que o professor comentou, eu não consegui importar no R, estava dando erro de codificação, aí eu fiz no Python essa parte. E o problema é que o GT, que a gente está tendo ainda, é que os estatutos eles não seguem um padrão na hora de definir as seções dele, os capítulos e os títulos. Alguns até seguem algum padrão, acho que dependendo do sistema que pertence, no caso a gente só do cooperativa de crédito também por enquanto, mas no geral não tem um padrão, tem estatutos que têm determinado capítulo, tem estatutos que não têm esse capítulo. E tem estatutos que esse capítulo está escrito de uma forma, tem estatutos que está escrito de outra forma. E uma dificuldade nossa, que por enquanto a gente acabou fazendo meio que na mão mesmo, é olhar os estatutos e tentar identificar os padrões assim, que a gente está encontrando para separar. Mas um objetivo é fazer isso também, automatizar isso, fazer com que o programa leia os trechos e identifique qual parte daquele trecho ele pertence. Se é da seção dos cooperados, se é da seção de assembleias, ali também com esse conjunto de palavras. Entendi. O Matheus. Matheus levantou a mão, Matheus. Ô, Ricardo, uma dúvida, o Davi também. Aqueles estatutos que são possíveis de conseguir via, como que chama o órgão aí? A junta comercial. Como que é o formato que eles vêm? Eles vêm em formato PDF, eles são escaneados e é possível fazer a leitura dos dados de textos a partir desses arquivos? Acho que o Jean, que trabalhou um pouco mais com a parte de dados que ele tirou da junta comercial, acho que ele pode ajudar melhor nessa resposta. Eles Jean. vêm em PDF, a maioria, uma grande maioria deles. Dependendo do tipo de documento, é um que vem com fotografia. E aí fica difícil de transformar em texto, porque tem que ter um algoritmo para fazer isso. Mas status sociais vêm em PDF. Depende muito da idade do documento também, né, Jean? Atos mais antigos ou documentos mais antigos, eles vieram ou vêm na forma de fotografia. E os documentos mais recentes acho que já vêm na forma de PDF. É mais ou menos isso, Jean? Os estatutos sociais, assim, a maioria é em PDF já. Tá? Agora... Entendi. Tá. Mas então é isso, Matheus. Se vier numa fotografia, é muito mais difícil de quebrar para transformar em PDF e depois em texto. Se ele já vem em PDF, transformar em texto é muito mais fácil. Quem que é Viviane? Ah, tá. Eu permiti. Cadê? Olha lá. Pronto. Temos a presença da esposa do professor André aqui para conversar com a gente também. Bem-vinda, Viviane.
Obrigada, professor. Eu entrei achando que eu ia ouvir a palestra do André. Desculpa se eu estou interrompendo aí a reunião de vocês. Não, imagina, não está interrompendo nada, não. É que ele falou rápido. Ele sabia que ele falou, vou falar rápido, porque eu sei que minha esposa vai entrar, daí eu vou falar rápido, porque depois, em casa, ela vai fazer um monte de observações. Foi por isso, viu? Imagina. Tá, joia, obrigada. Então, eu vou deixar vocês à vontade, viu, professor, para conversarem, tá certo? Tá bom, obrigado. Bom dia para vocês, obrigada. Então, André, mas você terminou rápido, você nem esperou ela, tá vendo? Mas está gravado, Viviane, está gravado. Ah, ela saiu. Depois você manda para ela, se ela quiser ver aí, está gravado. Inclusive, eu até acho que depois a gente pode... Vai dar para fazer, né, Ricardo? Porque dá para editar.